Eu coloquei como título dessa mensagem: quando você vai estar pronto? Na verdade é uma pergunta para nós. Ceia é um momento de nós refletirmos em muitas coisas, principalmente na nossa vida. Nunca se viu tanto a busca pela palavra de Deus, de pessoas se levantarem. Nunca se viu tantas pessoas correrem atrás de estarem próximos ao Senhor. Talvez possa ser porque nesses dias Deus está separando quem vai subir e quem vai ficar. O Senhor está próximo, a volta do Senhor está próxima, amém, queridos? É o que nós esperamos. Na verdade é o que nós deveríamos esperar, pelo menos. Mas quando nós falamos de será que nós estamos prontos para esse dia? Será que se a trombeta tocar agora, você vai ou você fica? Será que se tocar tudo agora e acabar, onde será que nós vamos estar? Será que nós estamos prontos? Talvez essas são as perguntas que aparecem na nossa vida no dia a dia. Quem é pai aqui sabe, o primeiro filho, você olha, né? Como pai, você vê a barriga da tua esposa, você fala, será que eu estou pronto para ser pai? Você olha a sua barriga e diz, será que eu estou pronto para ser mãe? Né? Começa um novo emprego, você fala, será que eu estou pronto para esse desafio? Por mais que a gente diga que sim, por mais que no nosso coração esteja tão firmado que sim, a pergunta é, será que nós estamos prontos? Mas eu quero levar para um outro lado. Ai, meu Deus do céu. Hoje quem está servindo é a célula UFC. É a galera do UFC mais de coração doce que tem, meu irmão. Os caras trouxeram água com gás, trouxeram... É que não pode comer agora. Caramba, esse cara é uma salva de palmas a essa célula abençoada, Rede Azul Marinho, liderança do Ricardo, da Bruna, que o Cris como anfitrião. Deus abençoe vocês, vocês são demais, obrigado pelo carinho mesmo. Água com gás, hein? Água com... Ó, pastor, água com gás, hein? Pastora, minha esposa não gosta, a senhora quer... Pode tomar, pastora. Vamos compartilhar a bênção. Bênção sozinho não... A Lídia não gosta mesmo? Não sabe que é bom? Que bom. Aí quando eu compro, sobra mais também em casa, né? Só eu tomo. Queridos, voltando aqui, eu vejo que eu quero levar para um outro lado, se nós estamos prontos para poder talvez receber, para poder viver tudo aquilo que Deus tem para nós, e Deus tem muita coisa para nós. Se você perceber, todas as canções que nós cantamos hoje direcionou para um lado em que Deus, Ele tem feito. Deus morreu por nós para nos dar vida, para poder, mas tudo isso, eu fico vendo que nós temos vivido a palavra, escutado a palavra, desse altar tem jorrado água de vida para todos os lados. E às vezes eu fico me perguntando, por que ainda nosso coração ele fica tão duro? Por que ainda nós ficamos tão indiferentes? Eu quero trazer a palavra para isso, para que a gente possa pensar que amanhã nós temos uma nova semana, terça-feira um novo culto, uma nova célula, nós temos uma nova oportunidade a cada momento. E a pergunta é, será que nós estamos prontos mesmo? Será que eu vou levar a ilustração, nós como um vaso? Eu estava pesquisando, pode colocar Jeremias capítulo 18, verso 1. Eu estava pesquisando na internet esses dias, preparando essa mensagem, vendo qual era o vaso mais caro do mundo. E por incrível que pareça, eu achei um doido, que tinha pouco dinheiro, em que ele pagou num vaso que tem 800 anos, foi o mais caro que eu achei. De uma dinastia chinesa de 800 anos atrás, ele pagou uma bagatela, nada mais, nada menos que 118 milhões de dólares, em um único vaso. Estava sobrando dinheiro, ele não sabia o que fazer com o troco, e comprou um vasinho. Um vaso que cai no chão, quebra igual qualquer outro, não é um vaso que fala, não é um vaso, nada diferente, um vaso de uma dinastia chinesa. Agora eu fico imaginando você e eu como vaso. Jeremias 18:1 é um texto que nós conhecemos e fica uma grande responsabilidade pregar sobre algo que muitos de vocês já pregaram e conhecem o texto.
Mas vamos ao que o Senhor colocou no meu coração. Verso 1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com você como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20, diz que dentro de uma casa, dentro de um espaço, dentro de um ambiente, existem vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. É isso que faz a gente estar na presença do mesmo Deus e termos vida diferente. É isso que faz a gente servir o mesmo Deus que nós cantamos aqui, o Rei da Glória. O meu Deus venceu a morte, mas o seu também venceu, é no mesmo Deus. Mas dentro do mesmo lugar nós encontramos vasos que são usados de honra. Vasos que Deus pode chegar agora e dizer assim: olha, eu vou usar você. Eu quero usar você para uma coisa boa, ouro, prata. Eu sei que talvez o significado é muito mais amplo, mas eu quero trazer o simples para nós. E talvez no outro canto há vasos que estão ali, mas eles são usados para outros fins, porque poderiam ser usados. O mesmo Jesus que olhou Pedro depois de o negar por 3 vezes e o perdoou. Queridos, o olhar de Jesus, diz a Bíblia que ele olhou para Pedro no momento que ele nega a ele. Eu acredito que foi o olhar mais profundo que alguém poderia dar. Porque quando ele nega a Jesus, ele disse: não, eu não conheço esse homem. Pela 3ª vez, a uma mulher que não podia fazer nada com ele. Ele estava esquentando a mão numa rua pública e nada iria acontecer a ele se ele dissesse: eu conheço Jesus. Quando Jesus olha para ele, depois do galo cantar a 3ª vez, eu acho que ele estava dizendo para Pedro, só no olhar, dizendo assim: Pedro, eu vou ali morrer na cruz, eu já volto para te abraçar de novo. Eu estou indo ali por você, Pedro. O mesmo Jesus que morreu por Pedro foi o mesmo Jesus que morreu por Judas, que morreu não precisando morrer, que tirou a sua própria vida, porque muitas vezes é isso que acontece nos dias de hoje. A igreja é a mesma para todo mundo, a porta é aberta para todo mundo, as oportunidades elas aparecem se você se manifestar. Mas infelizmente existe, Deus quer derramar a unção sobre todos os vasos. Deus quer derramar óleo sobre todos os vasos, oportunidades sobre todos. Mas tem vaso que está com tampa e não deixa com que o óleo caia. E quando ele derrama, se esparrama pelo chão e não entra. Então aquela sequidão é o entrar no culto e sair da mesma maneira como entrou. É viver a mesma coisa, é começar a carregar o peso da cruz. A palavra do Senhor diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Mas quem diz que essa cruz é um fardo? Ele não diz para carregar um karma, um fardo, carregar uma pedra de 100 toneladas, é carregar uma cruz e seguir a Ele. Se Ele pôde, todo machucado, carregar a cruz durante um tempo, imagina nós, bem. Mas o que nos faz entrar e sair, aí eu te pergunto: será que você está preparado? Eu não quero perder, quero entrar já logo direto aqui. E quando eu olho em vaso, eu quero pensar que vaso ele tem uma formação. Pensar que vaso tem uma formação. E ter os elementos certos para formar é importante. Deus ele quer nos construir como vaso. E quando eu estiver pregando, imagina você como um vaso. Porque talvez entrou pessoas aqui como um barro para Deus moldar como um vaso nessa noite. Tem pessoas que entrou aqui como um vaso rachado. Embora não há conserto para vaso rachado, Deus ele pode fazer um milagre. Deus pode consertar esse vaso. De 200 tipos de barro que existem no mundo todo, só 8 são possíveis de usar para poder fazer vasos. Então você vê que as possibilidades elas são muitas, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não porque Deus seleciona, mas porque poucos se deixam ser escolhidos por Deus. Poucos se deixam dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a diferença, eu quero ser a diferença. E quando nós falamos de formação, ter esse elemento certo para formar é importante.
O destino do que está acontecendo depende desse processo de fabricação, dele ser respeitado. Imagina só, você construir um prédio e dentro desse processo você não respeitar o que tem que ser feito. Não vamos fazer o alicerce não, vamos construir logo a parede direto para cima. Não tem problema, o prédio vai ter 20 andares, mas não precisa de base. Você precisa ter o destino de todo mundo que vai estar dentro daquele prédio, vai estar comprometido por uma responsabilidade de engenharia. Mas quando nós olhamos para nós, Deus ele vai construindo a nós como um vaso aos poucos. Porque para criar forma como um vaso, eu preciso ser maleável. Um prédio, por mais duro que uma coluna seja de sustentação, por mais dura que essas colunas de sustentação elas sejam tão firmes, elas não foram colocadas ali como um tijolo duro e já pronto. Aquilo ali foi colocado como um concreto mole. Aquilo foi colocado de uma maneira em que precisaria colocar as estacas de madeira ali para poder segurar, para depois sair o molde. Tem coisa no processo de fabricação que quando Deus está nos formando, elas estão ali para nos ajudar, mas depois elas vão sumir. Vai pegando no espírito que eu estou te falando. Para ser trabalhado por Deus tem que ser maleável. Não adianta ser algo duro que Deus não consiga dobrar. Rigidez quebra fácil. Aguenta impacto, mas quebra fácil. Os processos Deus ele vai trazendo e ele vai fazendo que essa formação ela comece de dentro para fora, como o Gabriel dançou aqui ontem na música, de dentro para fora. A expressão do que é fora, ela reflete daquilo que vem de dentro, daquilo que eu deixo Deus construir dentro de mim, daquilo que eu deixo Deus pegar o barro e Ele ir amassando e realmente amassar e colocando e fazendo o formato que Ele quer fazer. Mas esse processo ele é respeitado, tem todo um processo, eu não vou me deter aqui, mas tem que pegar o barro, tem que pisar nele, tem que deixar ele secar um pouco, e molha de novo, e coloca lá na roda, e começa com água, e apertando, moldando, fazendo com que apareça então o vaso. Dá trabalho, queridos. Quem aqui já fez vaso de barro? Levanta a mão. Quem já fez um vaso? Tudo bem, algumas pessoas, eu fiz isso na faculdade de teologia. Meu irmão, dá trabalho demais, é horrível fazer, não é fácil não. Isso que a gente fez uma lampadinha, aquelas tipo de Aladim, né, que você coloca o óleo por dentro assim, e o fogo saía pela ponta, a gente fazia que parecia um sapato no final, para você ter ideia, de lâmpada parecia um sapato, parecia uma exposição de tênis e sapato assim, que é muito difícil, não é fácil fazer. Quando Deus olha para você, Ele sabe que não é fácil. Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que nos entende, que compreende que não é fácil. Quando você ora a Deus, você não está orando a um Deus que criou você e te deixou na terra, mas um Deus que criou e Ele sabe como é você. E tanto quis saber que Ele veio Ele mesmo na terra como forma de Jesus, para saber o que é tentação, para poder vencer a tentação, para poder vencer o pecado e não pecar. Ele sabe como é, Ele entende como é difícil muitas vezes para você algumas coisas. Mas Ele precisa que esse barro ele seja conformado, mas o seu interior, Ele vai refletir no seu exterior. Você está em aqui outro lugar, mas você é a expressão daquilo que está dentro de você e não fora. Nós somos a expressão, por mais que você tente criar um teatro, por mais que você tente criar uma mentira, por mais que você tente viver uma vida que você sabe que não é a realidade. Está todo mundo aqui de banho tomado, eu espero. Roupinha que você passou, a roupa nova, e, enfim, nós queremos vir ao culto de domingo, o culto de ver Deus, né? Como dizia minha avó, o culto de ver Deus, né? E nós estamos aqui, mas só Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabe como é que está aí. Só Deus sabe como que está esse vaso chamado você. E Deus Ele entende, Ele compreende, porque o interior é o que vai construir o seu exterior. Meu irmão, não adianta nós virmos aqui e cantar essas canções, não adianta nós chegarmos aqui 5:30 da tarde, se a canção ela não brotar do nosso interior.
Não adianta a gente ficar aqui tocando e pular e vamos e celebra se isso não vier. Se eu não entender que o meu Deus, que o nosso Deus, ele é invencível, e aplicar isso para a minha vida lá fora, chegar amanhã e amanhã pode vir todos os problemas e eu lembrar, o meu Deus é invencível, o meu Deus é poderoso para sempre, exaltado, adorado, ele vive, ele reina, ele governa, ele ressuscitou, ele está vivo, e chegar amanhã e dizer assim: olha, eu não estou só, eu não estou sozinho, eu posso ser um vaso, mas tem um preenchimento dentro de mim, e é isso que salta de dentro para fora, e é isso que tem que fazer a diferença. Vaso de honra faz a diferença. Vaso de honra está ali para poder ser olhado. Vaso de honra se levanta como referência para as outras pessoas. Só existe nota falsa porque existe a verdadeira. Só existe adorador, mas existem os adoradores falsos, existe vaso falso, existe muita coisa que não é. E nós encaramos isso como uma verdade para nós. Eu quero te trazer a realidade, querido. Será que você está pronto mesmo? Será que você, como um vaso, nós estamos prontos? O nosso interior é o que vai dizer como nós somos por fora. Fazer um vaso é romper barreiras. Porque quando Deus faz um vaso e Ele olha para você, Ele não olha para as suas limitações, Ele olha para as possibilidades. Ele não olha para aquilo que é difícil para você ou não. Quarta-feira fui eu que trouxe a palavra e a devocional, e tem uma palavra em grego que é shema, que significa obedecer, mas shema também significa ouvir, porque para Deus ouvir e obedecer é a mesma coisa. Quem ouve obedece, quem ouve faz, quem ouve entende. Quem disse que circular a muralha vai dar certo, quem disse que fazer Deus colocar você de frente para o mar e o mar se abrir vai dar certo. Deus não olha para a nossa possibilidade, só para aquilo que nós podemos. Deus, quando vai nos formando e nos criando, Ele coloca em nós uma obra. Querido, você é alvo da obra de Deus. Você é alvo de algo que Deus tem para poder fazer na sua vida. E digo, Ele vai fazer se você deixar Deus trabalhar o barro que é você. Nós paramos na nossa limitação. Nós paramos no eu não posso. Nós paramos no não vai dar. Como nós ouvimos o nosso pastor aqui tantas vezes. Quando nós dissemos isso na área financeira e dissemos um salário, olha, não vai acontecer, não é possível, esse mês vai ser ruim. Você é fruto, Jó disse, que assim como você pensa, você é. Aquilo que você denuncia, você faz. Mateus 6,33 diz, olha, eu sei que vocês precisam de comida, bebida, mas não anda como aqueles que estão fora, dizendo o que beberemos, o que comeremos. O problema não é enfrentar a dificuldade, o problema é ficar exaltando a dificuldade e dizendo, meu Deus, o que eu vou comer? Meu Deus, o que eu vou beber? O que eu vou vestir? Tenho o que comer, glória a Deus. Não tenho o que comer, Deus é fiel e Ele vai fazer o milagre. Tenho o que vestir, glória a Deus. Não tenho o que vestir, é isso mesmo que eu tenho. E eu vou para a igreja e glória a Deus, aleluia. Porque quem precisa me ver é Deus e não o irmão. Eu não estou indo ao desfile, eu não quero nada disso. Meu irmão, se a nossa dependência é o aplauso, se a nossa dependência é a fama, se a nossa dependência é ser reconhecido, se a nossa dependência, não importa se você vai vir com a mesma roupa todos os cultos, se ela está limpa, se ela está rasgada, isso para Deus não importa. Deus não vai te questionar no céu quantas roupas você tinha, Deus não vai questionar quantos restaurantes diferentes você comeu, Deus não vai perguntar se você bebia água com gás ou sem gás. Deus, quando chegar no céu, Ele não vai te perguntar nada disso, mas Ele vai te colocar na frente no telão e vai dizer, olha, vamos ver quantas vezes você me adorou, vamos ver quantas vezes você se prostrou, vamos ver quantas vezes você se colocou diante de mim, quantas vezes você acreditou e quantas vezes você espalhou que eu era Deus. Essa é a diferença. É construir fora da limitação. Para formar, Deus, Ele respeita alguns dos processos do tempo. Lucas, capítulo 22, verso 31. Aí nós olhamos para Pedro, impossível, homem sanguíneo, sempre pronto a falar. Pedro era o que falava sempre. E Jesus estava conversando sobre o tempo dele ir para a cruz, dele ficar, dele morrer. Aí ele disse, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Mas ele respondeu: eu estou para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pedro olha para ele e fala assim: Jesus, eu estou pronto, Jesus, eu estou contigo, Jesus, olha, pode vir prisão, pode vir isso aqui, eu vou matar, eu vou morrer, eu vou fazer tudo, eu estou pronto. Jesus falou: Pedro, você vai me negar ainda hoje. Existe um processo, e Jesus mostrou para ele que ele não estava pronto. Quando você se converter, quando realmente mudar, quando você entender que os processos existem, quando você entender que aquela lagarta que passa pelo casulo, que chama-se crisália, que é entrar em crise, que quando Deus ele te põe muitas vezes nesse lugar que parece que você está em crise, é para fazer você sair como uma borboleta do outro lado, e entender que borboleta não pode virar lagarto mais. Entender que o processo, quando ele acontece, você não volta mais. Por isso você tem que caminhar e continuar. Por isso Deus vai respeitando as etapas. Por isso que quando Deus ele faz uma criança, ela não nasce grande, vai 1 mês, 2, 3, 4, 5, 9 meses. Se nasce antes do tempo, o que acontece? Fica internado, fica na UTI. Às vezes não vai para frente, às vezes morre, porque o processo natural de Deus são 9 meses. Mas quando nós queremos adiantar o processo, quando nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós estamos com a motivação certa, nós temos que esperar o tempo certo, porque quem vai fazer não é você. Quando eu faço, até pode sair alguma coisa, mas o trabalho é muito maior se Deus fizesse no meu lugar. O tempo que eu gastaria é muito maior. Mas quando Deus ele entende quando Pedro olha e diz: não, eu estou pronto. Eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para fazer isso, Jesus, será? Você vai me negar ainda. Tem algumas histórias para acontecer. Tem coisas que estão no meio do caminho que você ainda não entendeu. Deus ele quer fazer de nós esse vaso, Ele quer construir, nós estamos aqui dentro. E não se engane você que está olhando para mim dizendo assim: ah, mas eu já sou vaso, eu já estou muito tempo aqui. Eu já fui construído, peraí. Não, eu fiz muita coisa. Já viajei as nações pregando. Olha, não sei não, essa questão de vaso aí eu já sou. A pergunta é: será? Nós vamos chegar lá. Porque o vaso, para ser construído por Deus, respeita processo. Eu não conheço ninguém que disse no coração: eu vou aprender a tocar teclado, e tocou em 2 dias. Porque quando eu faço uma coisa que meu dedo não está acostumado, vai levar tempo. Quem toca violão aqui sabe que as primeiras notas que se faz, o dedo chega a sangrar, meu irmão. Não é verdade? Dói. Até fazer calo na ponta do dedo, até você ter força para apertar todas as notas, vai tempo. Vai dedicação. Não é da noite para o dia. Quando nós fazemos em vaso, nós pensamos que essa parte é importante. Deus nos constrói, Ele sabe construir, Ele sabe fazer. Mas a reprodução, ela vai vir de nós. Nós reproduzimos o que somos e não reproduzimos o que falamos. Nós reproduzimos com as nossas atitudes. Como diz a infantaria. Esqueci o que diz a infantaria. Como diz a infantaria, palavras convencem, mas exemplos arrastam. E o que as pessoas precisam mais não são palavras, são exemplos. Pessoas que digam: é assim que se faz. Porque palavra eu posso dizer muita coisa aqui. Por técnica você pode chorar, você pode sorrir, você pode pular, pode fazer qualquer caminho. Mas exemplos é o que vai nos arrastar nos dias de hoje para chegarmos até lá. De fato, eu preciso ser um fator de mudança quando eu estou no local. Reproduzir essa mudança. Reproduzir aquilo que Deus tem para mim. Mas só consigo reproduzir se eu consigo chegar até a fonte.
Eu só consigo dizer o que era uma coisa se eu consigo ir até a origem daquela coisa. Eu só consigo dizer acerca de Deus se eu conseguir chegar até Deus e ouvir o que Deus quer. Se eu conseguir e perceber o que Deus tem para a minha vida. O oleiro até pode fazer vasos iguais, mas sempre pode ter uma diferença. São as nossas digitais. Na estrutura nós somos iguais, mas nas digitais nós somos diferentes. A história que eu tenho não é a história com Deus que você vai ter. O chamado eu posso levar para um lado e você pode levar para o outro. Mas o que a pergunta precisa é se nós estamos prontos para isso. Prontos para viver o que Deus ele tem, o chamado que Deus ele tem colocado dentro de nós. Porque Deus tem um padrão para poder agir. Deus tem um padrão para poder ser seguido, que tem sido feito durante todas essas gerações. Só que se eu não vou até Deus, eu estou falando de um Deus que eu só ouvi falar, mas eu nunca o toquei. Eu não sei como é, eu não sei como que o Senhor se manifesta, eu não sei qual é o cheiro dele, eu não sei qual é a voz dele, eu não sei como que ele abraça, eu não sei como que ele conforta, eu não sei como que ele é consolador, porque eu não fui na fonte. Juízes capítulo 13, verso 12, vai falar de um homem chamado Manoá. Ele ia ter o filho, que no Antigo Testamento foi o homem, na minha visão, que mais teve a presença do Espírito Santo. Mais teve a presença do Espírito Santo. Porque quando Deus vinha no Antigo Testamento, ele vinha e ia embora por um propósito. Mas Sansão tinha força 24 horas por dia. E a força dele era espiritual. A força dele era pelo Espírito Santo. E quando ele recebe a notícia, a mulher dele era estéril e diz assim: olha, um homem de Deus veio aqui e disse que eu vou ficar grávida. Ele diz: quando ele voltar, me chama, porque eu quero ouvir dele isso. Ele volta. E ele está conversando com um anjo e perguntando. Aí ele diz a seguinte frase, que, meu irmão, ecoa pela eternidade, ecoa até hoje para nos ensinar. E por isso que está registrado. Ele diz assim: quando as palavras se cumprirem de que eu vou ter um filho. Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? Como que nós devemos criar esse menino? Eu fui criado, eu já fui filho. Eu posso olhar o vizinho criando filho, eu posso olhar o vizinho fazendo, a mãe dizendo, o pai dando a instrução. Mas ele faz uma pergunta que me intriga demais. Ele queria saber como cuidar daquela criança. Sabe por que eu penso nisso? Por que ele queria saber? Porque agora coloca isso para a tua vida. Coloca isso para o teu ministério. Coloca isso para o teu coração. Quando você, como um vaso, recebe um preenchimento, um óleo de Deus, e esse óleo vai dizendo: olha, você vai ser profeta, você vai ser pastor, você vai cantar, você vai pregar, você vai escrever, você vai tirar foto, enfim, você vai fazer o meu ministério ser cumprido na terra. Quando ele faz isso, isso vem de Deus, e nós temos que ter o cuidado, porque aquilo que vem de Deus, devemos seguir o padrão. E ele pergunta: como que eu vou criar esse menino? Você está me dando um milagre, você está me dando um homem que vai ser usado na face da terra, e como é que eu vou criar? Sabe por quê? Porque Sansão foi chamado para ser nazireu, aquele que não bebia vinho, não tocava em coisa morta, e não cortava os cabelos. Nesse texto aí, eu não vou saber agora, não lembro o versículo, eu não anotei, mas nesse mesmo capítulo, ele olha para a mãe de Sansão e disse: ele vai ser nazireu, mas você não toma a partir de hoje nada que tenha vinho, e não encosta em nada que é morto, porque o que ele vai ser vai começar em você. Sabe o que é isso? Exemplo. Sabe o que é isso? É passar a imagem do que Deus quer. É formatar, é criar vasos ao meu redor, pessoas que estão próximas de mim, que têm o mesmo chamado, o mesmo ministério, que estão mortas, e dizer assim: olha, existe um padrão do que Deus colocou em mim, Deus confiou um ministério em mim. Senhor, como que eu tenho que fazer isso? Que música que eu canto? Senhor, é assim que nós escolhemos música? Que música nós vamos ensaiar? Que música nós vamos tocar? Como vai ser? Como vai ser a direção do culto? Como é que vai acontecer isso? Que música? Que momento eu vou orar? Que momento eu vou fazer? Porque não é meu.
quando nós chamamos de chamado, de ministério, o que está dentro de você, o que Deus colocou dentro de você. Muitas vezes nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor paguem maior preço do que nós que somos chamados para aquilo. O chamado não é teu. Quem ia ter o filho era a mulher, quem ia ser nazireu era Sansão, mas quem pagou o primeiro preço foi a mãe. Você vai começar de agora o que você quer que o seu filho faça. Você vai começar em você o que o seu ministério, o que você quer que aconteça para você. Você vai fazer o que as pessoas que estão ao seu redor, você pode incentivar com que elas façam. Você paga o maior preço. Você paga esse preço. Passar a imagem. É fácil eu chegar aqui e dizer assim, pessoal, vamos lá, nós temos música nova. Ensaia aí, depois eu tiro. Deixa eu ver se vocês tocaram, eu vou ficar sentado ali. Não. Canta aí, pastor Tatão, canta aí, fulano, tal. Canta aí, pastor. Ah, eu nem escutei a música. Nem escutei, eu nem sei que música que é que eu pedi para vocês cantarem. Mas eu quero cobrar. Não, vocês têm que estar com o coração livre para estar aqui em cima, sem pecado. Mas eu sou o primeiro a pecar? Eu sou o primeiro a dizer, mas eu sou o primeiro a fazer o contrário. Porque eu acho que pecado é só matar, roubar e destruir. Nós achamos que pecado é só coisa grande. Mas tem muitas coisas pequenas que estão te impedindo tanto de viver, meu irmão. Tem tantas coisas pequenininhas que você faz no dia a dia que passa despercebido. Porque passam-se... Ah, eu não matei, não roubei, então eu estou aqui, é culto de ceia. Eu não preciso pedir perdão. Como não? Qual é mais fácil, a graça ou a lei? Eu vou responder. A lei. Sabe por quê? Porque se eu adulterasse no Antigo Testamento, eu só seria apedrejado se me pegasse em flagrante. Eu teria que estar no ato com a mulher do lado, com testemunha. Teriam que pegar isso, levar para a praça pública e fazer isso na lei, na graça. Se eu passar, uma mulher passar do meu lado, diz a palavra que se eu olhar, eu já adulterei no meu coração. O pecado já está consumado. Não precisam me pegar em flagrante, não precisam me pegar em atitudes, o pecado já está feito. Por um simples pensamento. E eu quero conformar vasos, eu quero fazer isso. Eu quero que você entenda, querido, que você pode entrar dentro dessa igreja e sair da maneira que você quiser. Infelizmente, nós estamos aqui para poder incentivar você a buscar, nós estamos aqui incentivando você a adorar a Deus, entregar o seu coração, mas infelizmente tem pessoas que entram e saem da mesma maneira. E eu digo, existem pessoas que estão aqui, que vão ser influenciadores, que vão marcar a geração. Existe uma diferença entre herança e legado. Herança é o que eu deixo para os meus filhos. Eu deixei um óculos, deixei Bíblia, casa, carro, casa. Isso é herança. Vocês pegam e repartem o que é. Legado não fica, não é tangível. Legado fica dentro. Legado é o que eu mostro o que era Deus. Legado é o que eu apresento como Deus. Legado é o que eu deixo que as pessoas olharem e disserem, meu Deus do céu, quando essa música toca eu não lembro dele. Quando essa palavra vem, eu não lembro dele. Quando isso acontece, não é que eu lembro dela. Quando aquele dia que ela fez, que ela cantou, que ela orou. Olha, quando alguém me fala que está com dor de cabeça, eu lembro daquela pessoa porque ela orava e a dor passava. Legado fica dentro de nós. Nós vamos conformando e nós vamos passando. O problema é que nós vamos fazendo gerações e gerações que são igual a nós. Abraão é uma bênção ou não? Sim ou não? Sim. Isaac é uma bênção? Sim. Jacó? Sim, nós, todos nós. Mas só que Abraão era mentiroso. E a mentira dele passou para Isaac. Não, essa aqui não é minha mulher. Isaac foi para o mesmo lugar. Não, essa aqui não é minha esposa. E Jacó chega e fala assim, quem é que está aí? É Esaú, pai. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o que passa é o que eu sou, querido. Abraão tinha preferência de um filho em detrimento de outro. Quem é que Abraão amava mais? Quem é que Isaac amava mais como filho?
Quem é que Jacó amava mais, senão José? Meu irmão, você vê que vai passando de um para o outro. Eles tinham problema no casamento. Isaac teve problema no casamento. Jacó teve problema no casamento. Porque eu, como vaso, eu vou selando as pessoas que estão ao meu redor. Se eu estou animado, é ótimo, porque eu coloco o ânimo, eu coloco a presença, eu coloco o poder está dentro de mim, mas está sobre mim, eu posso ser um canal. Mas se eu estou triste, eu vou emplacando tristeza. Se eu estou desanimado, eu vou emplacando desânimo. Se eu estou rebelde, eu vou emplacando rebeldia. E rebeldia é pecado de feitiçaria. Por quê? Porque um feiticeiro atrai sobre si o quê? Demônios. Rebeldia traz sobre mim o quê? Demônios. Rebeldia como feitiçaria, porque o que eu atraio é aquilo que eu passo. Não adianta eu dizer, não, eu estou com Deus, eu sou de Deus, mas o que eu vou passar é o que está dentro de mim. E o problema é, cuidado. Nós temos um vaso, nós estamos preparados, nós temos um chamado, mas estamos impactando a próxima geração com o quê? Abraão escolhia problema e foi passando de um para o outro. O que um viveu foi vivendo o outro, até que nasce um homem chamado José, e ele não teve detrimento de um filho pelo outro, ele não teve problema no seu casamento, ele não foi mentiroso, muito pelo contrário, suportou tudo aquilo que ele tinha para suportar, para chegar a ser aquele que governaria o Egito, porque só homens de revelação governam. Só homens que têm revelação sabem como governar. No tempo de escassez, quem não tem a revelação, meu irmão, fica juntando em celeiro. Mas quem tem a revelação governa em detrimento dos outros. Tem pessoas que estão aqui que podem governar, mas tem pessoas que estão aqui que vão estar sempre juntando coisas. Nós temos que ser José. Levantar um vaso para ser como José, que encerra uma geração marcada por algumas coisas, que carrega o peso de uma promessa. Porque a multidão, quem viu não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó. Mas quem viu a multidão foi José, o começo dela. Nós estamos empregando o quê? Aí eu te pergunto, o que nós queremos deixar? 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. Fala de um rei, Jeorão, tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém, morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, não nos túmulos do rei. Jeorão foi tão ruim, que quando ele morreu ninguém se lamentou. Não fez falta. Será que quando você não está no culto, você faz falta? Não por número, querido, nós não somos número, você não é um número aqui dentro. Quem foi no face a face sabe disso. Não é verdade? Não é verdade quem foi no face a face? Você não é um número. O importante não é saber, estamos aqui em 100, 150, 170 pessoas. Esse não é o número. Nós não somos um número, será que você faz falta? Será que a tua adoração está fazendo falta nesse lugar? Porque quando eu junto com o meu irmão, a nossa adoração chega até Deus e Deus vem e se manifesta até nós. Será que a minha oração como intercessor está fazendo falta? Será que eu como líder dela faço falta para os meus liderados? Será que o meu ministério faz falta quando eu não estou? Meu irmão, até quando nós vamos entrar dentro da igreja e sair sem fazer nenhuma diferença? Tem pessoas que nem o diabo sente falta mais. Tem pessoas que quando ele olha, fala assim, não, esse daí está pior do que eu. Tem pessoa que está ensinando o diabo a pecar, meu irmão, que está escondendo. Está lá, sentadinho, olhando. Não olha as aparências. Deus não olha a capa que está do lado de fora, meu irmão. Deus olha o coração e é isso que muda. Deus olha o conteúdo do vaso e não se ele é bonito, ou se ele é grande ou baixo. Mas até quando você não vai fazer diferença? Você não foi na célula, sua célula continuou do mesmo jeito, você não faz. Será que é isso que Deus quer? O que você está impregnando nas pessoas que estão ao seu redor? O que nós estamos fazendo, geração? Qual é o padrão? Eu estou encerrando. Qual é o padrão? Quando nós olhamos em padrão, nós estamos falando de um ambiente. Eu imagino
Eu imagino que Deus, Ele sempre faz primeiro o ambiente, depois coloca a pessoa. Ele fez primeiro o jardim, depois colocou Adão e Eva, não foi isso? Primeiro Ele preparou todo mundo, Ele preparou todas as coisas e veio Jesus, como está escrito lá em Gálatas. Quando nós temos na sala do Pai, como foi ontem, você chega aqui, a igreja está totalmente em outro formato, porque alguém veio antes e preparou o ambiente para que você entrasse e se sentisse na sala do Pai. Deus, Ele prepara um ambiente, e depois nos coloca nele. Mas tem um texto que eu adoro, que está lá em Jó, capítulo 14, no verso 8 e verso 9, que diz então sobre um tronco jogado no chão. Ele diz assim, olha, as suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Verso 9, ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Ainda no cheiro de água, olha, se existe cheiro de água, eu fico imaginando assim, um ambiente que essa planta, que esse tronco caído no chão, e esse tronco pode representar a sua vida hoje, caído no chão, morto, sem dar fruto nenhum. Ele estava num ambiente em que tinha cheiro, ao cheiro da água, ou seja, alguma água passava por perto, ou estava caindo alguma água. Era um ambiente que de alguma forma o cheiro da água subia, e cheiro da água é muito bom, cá para nós, né? Quando vai chover, aquele cheirinho de terra molhada, não sei se você gosta, é muito gostoso, né? Ao cheiro da água, num ambiente em que tem água, ele faria isso. Quando nós pensamos nisso, e pensando isso com Deus, eu trago um jeito para nós pensarmos simples. Pessoas que usam perfume muito forte, você deve conhecer pessoas assim, pessoas que gostam de investir em perfume. E tem a primeira opção de pessoa, que são aqueles que depois de um dia inteiro de trabalho, não passaram pelo chuveiro e se encheram de perfume e desodorante. O axé, avança, deu aquela borrifada legal mesmo, para ficar bom. Fica um cheiro bom ou ruim? Pelo amor de Deus, né? Cheiro de camelo. Existem as outras pessoas, existe outras que o cheiro chega antes. Você está aqui parado de costas e fala, rapaz, chegou. 3 minutos depois, lá na esquina, dobra o camarada. Era ele mesmo. É que nem elevador. Quando você vai entrar no elevador e está saindo alguém do elevador, e você sobe com o cheiro daquela pessoa que saiu até lá em cima. Você passou um perfume e fala assim, não adianta nada, estou com o cheiro de outra pessoa já. Que empesteou o elevador. Ele fez tudo isso. Deus criou um ambiente, que é o que está ao nosso redor. Quando você chega, você é esse ambiente. Mas tem algo muito poderoso, que 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15 diz, que nós somos o bom aroma de Cristo. Nós somos esse aroma de Cristo ser exalado para todas as pessoas. Quando eu chego, eu carrego não só o vaso, não só o ministério, não só impregnar no coração das pessoas que estão ao meu redor aquilo que Deus colocou em mim, mas eu sou o aroma de Cristo, eu sou o cheiro de Cristo, eu sou o perfume de Cristo, eu sou o cheiro das águas, querido, que quando chega num lugar, esse cheiro, Deus está contando comigo e com você, Deus está esperando que esse cheiro flua de dentro de nós, para poder trazer vida. E tem pessoas, queridos, que mais uma vez, o cheiro é tão ruim que ninguém quer estar perto. Tem evangelho praticado por pessoa que você olha e diz, esse evangelho eu não quero, esse evangelho é mentiroso, esse evangelho não serve para nada. Mas tem pessoa que você olha, e quem é que já comprou perfume incentivado pelo cheiro do outro? E perguntou, que perfume você está usando? Já levantou, né? Eu já fiz isso também. Quando eu comprei um Malbec, até cheiro. Rapaz, o cheiro é bom mesmo. Aí eu falei assim, caramba, mas como é que eu pergunto isso, né? Que perfume que você tá, né? Tem que dar uma sondada. Então. Tem gente que cheira tão gostoso, o cheiro de Cristo. Tem gente que cheira tão bem, que as pessoas querem esse evangelho que ela vive. Olha aqui para mim, você como um vaso. Essa é a diferença. Que cheiro você tem exalado?
Não é orgulho não, queridos, mas é poder dizer assim, olha, Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É você olhar e dizer, não, pode me imitar, pode olhar para mim, porque se é para adorar, eu adoro mesmo. Olha, se é para fazer, se é para falar, que as pessoas elas olham para você e possam sentir esse cheiro, esse aroma de Cristo fazendo a diferença, porque nós carregamos esse ambiente com a gente. Só que qual é a diferença do teu cheiro? Qual é a diferença quando você chega? Já viu aquela pessoa que chega, está tudo confuso, ela chega e resolve o problema? Ela traz uma palavra que resolve aquele conflito. Quando é você quando chega? O que as pessoas pensam? O que as pessoas elas imaginam? Dentro da sua casa, quando você chega, será que as pessoas pensam assim, veio a paz? Ou elas vão pensar, veio o tormento novamente? Ah, meu Deus, tudo de novo. Quando você olha para a cara dos seus filhos, quando você olha, será que o choro é mais de alegria ou de prazer? Quando você vive no seu ministério, no seu chamado, na sua célula, é mais de alegria ou é mais de ou não? Como que nós estamos? Eclesiastes 10:1, que uma pequena mosca, quando cai dentro de um perfume, ela pode estragar todo o perfume. E tem coisas que nós estamos carregando dentro de nós, que eles estão estragando a nossa vida. Olha para o teu redor e você vai ver como que está a situação na realidade. Olha para o teu redor e você vai ver se aquilo que você está fazendo está produzindo um cheiro ou não de vida. Aí nós pensamos, não, eu sou um vaso. Eu sou um vaso. E eu continuo perguntando, será que nós estamos prontos mesmo? Eu quero encerrar dizendo que a diferença é buscar um algo a mais. Deus nos molda, nós vamos impregnando, mas tem um algo a mais que falta. O vaso moldado de barro, ele pode ter forma de vaso. Ele é um vaso, sim ou não? Não. Ele só é vaso depois que ele passa pelo fogo. Quando ele é moldado pelo oleiro, promete, tem cara, tem estrutura, mas não é vaso. Porque só é vaso quando passa pelo fogo. E às vezes, por isso que eu pergunto, será que elas estão prontas mesmo? Porque às vezes você promete, tem cara, tem estrutura de vaso, mas ainda não está pronto. Aí você fala assim, por que ainda? Porque ainda tem processo na sua vida para vencer. Porque tem coisa que se Deus te der hoje, você perde Deus amanhã. Tem coisa que não é que Deus não quer te dar, tem coisa que Deus não pode te dar. Porque se Deus entregar na sua mão hoje, você vai fazer tanta maldade, o seu orgulho vai lá em cima, você vai pisar em cima de pessoas. Então Deus ele tem que trabalhar no processo. Tem cara de vaso, promete, olha, vai cumprir, tem promessa, mas não é vaso ainda, porque não passou pelo fogo. E o fogo é o que determina muitas coisas. Aí você diz assim, não, eu estou pronto. Era Pedro dizendo, não, eu vou morrer, eu vou para a prisão, pode chamar, eu vou matar. E Pedro de Jesus diz, não, Pedro, se Satanás vier, ele só faz assim, te amassa novamente. O problema é que quando você é barro ainda dá para moldar. O problema é que depois de construído, passado pelo forno, como faz? Deus não é irresponsável, querido. Deus não vai te dar algo para você morrer amanhã. Deus ele quer dar, Deus ele precisa, mas precisamos seguir o tempo. O último texto, Mateus 19, capítulo 16, fala do jovem rico. Ele chega lá e diz, olha, bom mestre, Jesus fala, por que me chama de bom? Aquela coisa toda, Mateus 19, 16. Mas tem tem aí? Aí quando ele chega, eis que alguém se aproximou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? 17. Respondeu Jesus, por que você pergunta sobre o que é bom, a somente o que é bom, obedeça os mandamentos. Próximo. Quais? Perguntou ele. Que mandamentos, Senhor? Jesus respondeu, não matará, não adulterará, não furtará, não dará falso testemunho. Próximo. Honra teu pai e tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tem obedecido. Olha só, querido. O jovem estava na mesma missão que toda a igreja está, no mesmo nível que toda a igreja.
Senhor, o que eu preciso para ser bem sucedido no ministério? Perguntando, conversando, aquela oração que nós fazemos, abençoa minha célula, abençoa minha casa. Aí Jesus disse, não mata, não furta, honra pai e mãe, faço tudo isso. Ele falou, não, tudo isso eu faço. Uma pessoa normal se daria satisfeito e sairia da conversa. Coloca lá o texto de novo. Mas aí ele pergunta para Jesus, o que me falta ainda? Esta é a pergunta que muda. Essa é a pergunta que te leva no outro nível. Porque a resposta nunca é o que você vai querer ouvir. Eu estava assistindo um documentário sobre mágico e tal. E ele fala uma coisa que é verdade. O problema da mágica é que as pessoas querem ser enganadas. Elas não querem ver a verdade, por mais estampada que esteja na cara dela, elas querem ser enganadas, elas querem acreditar que só para que a bolinha vai sumir. Elas querem ser enganadas. Quando eu pergunto, Senhor, o que me falta? Aí Jesus põe o que muda a vida. Porque até ali era vida normal. Mas quando ele perguntou, você vê que Jesus fala, olha, então vai, vende tudo que você vê, tem, dá aos pobres. Foi o que fez ele não fazer aquilo e continuar com a mesma vida. Por que nós não perguntamos? Porque nós queremos ser enganados. Porque nós queremos viver um evangelho que nos engana. Nós queremos viver um evangelho em que as pessoas batem nas costas para poder dizer, não, está tudo bem, está tudo certo, é isso daí, parabéns, você está demais, está tudo ótimo. Mas quantas vezes eu jejuei e perguntei, Deus, o que ainda me falta? Pedro estava pronto, Tiago estava pronto, João estava pronto, todo mundo pronto. Jesus foi aos céus, volta, ele ressuscita. Eles já sabiam pregar, sabiam curar, sabiam tudo, eles sabiam toda a matéria de cor. Mas Jesus olha para ele e diz assim, esperar em Jerusalém. Por que esperar em Jerusalém? Por que eu tenho que parar se eu sei? Por que eu tenho que parar se eu já fiz tudo isso? Por que eu tenho que... Por que, Jesus? Até que do alto seja revestido de poder. Vocês sabem, vocês são bons, vocês pregam, vocês curam, mas falta uma coisa para vocês. Falta ser cheio do Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos prontos? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo. O que me falta, Senhor? Você está disposto a ouvir o que te falta? Não sou eu que vou te falar. Quem vai te falar é Deus. O que me falta para ser feliz? O que me falta para eu levantar a minha mão durante o culto enquanto o louvor canta? O que me falta para eu sentir a presença de Deus? O que me falta para ser tocado? O que me falta para ser usado? Quantas pessoas têm um sonho de poder Deus usar Ele tremendamente, de pregar? Era para você estar no meu lugar hoje, você não está aqui, porque te falta uma coisa e você não quer ouvir de Deus o que te falta. Você poderia estar aqui agora e eu estar no seu lugar. Só que eu me propus ouvir Deus o que me falta. Porque existe uma grande coisa que te leva para o próximo nível. É o silêncio de Deus. Sabe quando você ora e Deus não fala nada com você? Sabe quando você vive assim, você fala, Deus, não é possível, Senhor. Meu irmão, eu sempre fui fiel no dízimo. Eu, Léo, sempre fui fiel, sempre entreguei, às vezes a mais. Eu estou com a minha família na igreja quase todos os dias. Os meus filhos pagam um preço que eles não tinham que pagar, mas eles pagam. Ele sai da escola, o Pedro sai da escola de terça-feira, almoçou meio-dia, sai da escola de terça-feira, vai para a escola dele, sei que lá, ele fica até 10 horas da noite sem comer nada, às vezes a gente traz um lanchinho, ele paga o mesmo preço que eu. Quarta-feira estamos aqui, quinta-feira a nossa casa é cela, sexta-feira tem ensaio, e sábado não sei o que, e domingo paga o mesmo preço. Aí chega um belo dia e Deus diz assim, Léo, você não vai ter emprego mais. Passam-se 90 dias e se você ora a Deus e Deus... E aí, Deus? Mas sabe o que o silêncio faz?
O silêncio nos faz pensar na nossa vida. Já viu pessoa que muda e ela fica em silêncio, você fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Não é assim? Não dá a sensação? O que eu fiz de errado? O que eu falei? O silêncio de Deus, ele vai demonstrar para onde você vai correr, querido. O silêncio de Deus vai demonstrar se você vai começar a correr para o lado contrário, ou se o silêncio dele vai fazer você se chegar mais próximo a dele. Se o silêncio dele, quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. Mas Jesus estava na praia novamente, assando um peixe. Jesus estava na praia novamente, falando, olha, vem cá, eu quero fazer você lembrar que não é essa vida que eu te chamei. Eu quero fazer você lembrar que eu tenho um chamado, você é pescador de homem. Não vai dar certo mais pescar no mar. Não vai dar certo voltar para essa vida. O que comecei, eu não vou terminar. Você é pescador de almas, de homens. Senta aqui comigo de novo. Vem aqui que eu quero te mostrar um alimento. Ah, Deus está em silêncio. Deus não está falando. Deus está preparando um próximo nível da tua vida, querido. Deus vai te levar para aquilo que Ele prometeu, para ser aquele vaso que Ele prometeu. No tempo do forno, você não escuta a voz de Deus. No tempo do forno queima, no tempo do forno dói, no tempo do forno machuca, mas te transforma numa pessoa melhor. Você sai do outro lado melhor. Você sai do outro lado como um vaso usável por Deus. E aí você não vai reproduzir o que você era na infância, o que você recebeu na infância. Você não vai reproduzir o que fizeram com você. Você não vai massacrar as pessoas porque você está machucado. Porque não tem nada pior para o evangelho do que um líder ferido. Porque um líder ferido, ele causa contenda e divisão no que ele faz. Mas uma pessoa sarada, ela causa união. Ela aproxima. Não adianta ser vaso bonito, querido, e por dentro está todo rachado. Por dentro está todo craquejado, está todo cheio de coisas erradas. Você é um vaso. Eu quero cantar isso com você nessa noite. Pode apagar as luzes.